Estou aqui ao vivo, direto de Londres, Marcelão na área, direto do trono, esperando Claudinha pra gente começar a nossa live, seja indesistível, em Hebreus, capítulo 7. Esperando ela entrar aqui. Oh, entrou aí, Dona Maria. Querida Mary. Olha, já tem uma solicitação para começarmos. Oh, querida Maria. Bota meus óculos para eu parecer menos desprovido, menos desprovido de inteligência. Oh, 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 Quem que é oh, oh. desprovido de inteligência? Eu sem óculos. Fala não, filho. Ó. Então, por isso que eu botei o meu. Botei o meu e pronto. É, mas eu vou colocar o meu. Uma hora. Quando eu souber onde eu... Com transformações Quando eu souber onde eu botei o meu, eu boto o meu. Tá bom. Olha só, só hoje, é nada mais, nada menos que hoje, somente hoje, é só hoje, e vamos hoje, é lá pro hoje, amanhã não existe, ontem já passou, é só o hoje, capítulo 7, Hebreus na veia, seja indesistível, lá, 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 lá. Piririripe, porororora. O capítulo que Cláudia queria. Falar de Melquisedeque. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vambora. Porque este, Melquisedeque, É contagioso? rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão. Ô, velhinha, que bonito seu cabelo. Que bonito seu Não sou mais velha. cabelo. Que cabelo Ela mais disse que ela não é mais bonito. velha. Ela tá procurando meu outro celular, ó. Ó. Bagunçou minha cama todinha Eu já procurando meu tava outro celular, perguntando tá aqui, vendo? você não tem vergonha não, rapaz? Você é uma senhora de idade já, com a sua mãe forrando sua cama, rapaz. Dá uma Não, forrada ela tá assim sua cama. bagunçando mesmo. Ela tá bagunçando mesmo. Ó. Vambora, ó. Tá procurando meu celular. Capítulo 7 de Melquisedeque está assim. Você não tem Hebreus. vergonha, não? Que você não sabe onde coloca seu celular? Presta atenção nisso aqui, ó. Tá. Melquisedeque, tipo de Cristo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Você lembra dessa matança dos reis, quando é que foi? Tô tentando lembrar. Não. Foi logo quando foi destruída a cidade de... foi destruída a cidade, não. Foi antes da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, que pegaram Ló, É verdade. e ele foi atrás lá, destemido. O que foi? Você estudando a história. Não, porque eu me lembrei que eu já li a Bíblia, né? Então, assim, ele foi lá ele foi lá Tá vendo? Me e tirando ele, você viu, né? ele foi lá, né? Abraão foi lá, ficou injuriado porque fizeram de Ló prisioneiro, e aí foi lá e aí rolou a matança dos reis, certo? Você lembra disso, né? Beleza. Agora vem. E aí libertou Eu Ló. já li a Bíblia também, não lembrava? Olha que interessante. Tá vendo só? Não leu Viu? Fica direito. mentira.
Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Você lembra disso? Aí ele foi e separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também o Rei de Salém e Rei da Paz. Olha que Sem interessante, pai, sabe, sem Marcelo? mãe. Eu sei que você só para nesse primeiro versículo mesmo, assim, esses dois primeiros versículos, porque assim, olha que interessante aí. Quando ele começa falando, ele fala assim, Rei de Salém é uma apresentação de Melquisedeque que vai enfatizar o seguinte, enfatiza que ele foi rei e sacerdote, e como tal, ele é uma figura de Cristo, Aham. que é o O que minha nosso mãe tá falando aí? profeta, sacerdote, rei. Quando meu pai falou isso pela primeira vez, ela não acreditou, ela não entendeu. As pessoas não acreditavam, ela acreditou, as pessoas não acreditavam. Pede pra ela sentar aí do seu lado e Rei de fazer parte da Salém, live. Chama ela aí. também acho. Ah, Meu pai tá lá embaixo. então tá bom. Maria, tá te chamando. Sim, continue aí. Não, pode não, que meu pai tá lá embaixo. Hum. A apresentação de Melquisedeque, então, ela vai enfatizar o quê? Rei e sacerdote. E como tal, ele é uma figura de Cristo. Olha só, ele é uma figura de Como que Cristo, funciona isso, que ser uma é figura de o Cristo? nosso profeta. Vou explicar. Que é o nosso profeta, sacerdote e rei Salém. E possivelmente foi o antigo nome de Jerusalém. Você lê para mim Salmo 76, 2, por Ah, eu favor? não. Ai, eu preciso muito que você leia, eu não consigo nem mexer meu corpo. Ele diz assim: E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Tem Em mais duas Salém coisas está o escritas aí. seu, Tabernáculo, e em Sião o seu, a sua morada. sua morada. Por quê? Porque ele está falando aí, Tem mais coisas Sião. Você escritas. lembra de Sião? Pode ler. Você lembra de Sião? 50% de bolsa no curso todo. É uma propaganda aqui, eu fiz uma piada. Ô, bicho, é difícil de compreender. Não, a piada eu entendi, só não achei engraçada. Pareceu com as piadas do meu pai. É, Ah, Então, ele tá falando aí, lembra de onde fica Sião? Sião é exatamente Zion. o Monte Sião. É o quê que você falou? Eu não ouvi. Zion. Sião é exatamente o monte onde eram feitas as orações. Quando a gente estudou em Ezequiel, a gente fala muito sobre o Monte Sião, que Deus se vira ao Monte Sião e tudo mais. Então, o que que acontece? Ele está colocando aí que ele foi o primeiro nome, Salém, foi o primeiro nome de Jerusalém, né? No Antigo Testamento. E aí ele coloca lá no 2, no versículo 2, que significa rei da justiça, né? Então ele é composto das palavras hebraicas que quer dizer Melec, rei, e Zedek, justiça. Uhum, uhum. E no 3, lá no versículo 3, ele fala assim: alguns acreditam que Melquisedeque é uma aparição de Cristo, por causa dos termos de comparação e analogias que são usados a ele. Ele é semelhante ao Filho de Deus. É uma comparação ao Filho consigo mesmo, né? O Filho tornou-se sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mais tarde, através de sua encarnação, né? Quando ele veio em carne, quando Jesus Cristo veio em carne e morreu para expiar os nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados, ele então ele é comparado assim com Jesus Cristo, mas não seria também assim, é improvável que seja. Por quê? Porque se a gente ler lá em Gênesis 14,
Melquisedeque ele é apresentado como alguém que tem uma conhecida posição política. Ele é o rei de Salém, ao passo que as teofanias do Antigo Testamento são momentâneas e excepcionais. Então, assim, ele é apresentado como uma pessoa. Ele é uma pessoa conhecida, não é uma aparição, não é um espírito. Não é como quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e ali tinha um homem que parecia com a imagem de Cristo, mas aquele homem não estava lá, ele apareceu de repente, ele não tinha nenhum poder político, ele não tinha nada disso. Ou como quando Daniel estava na cova dos leões e ali o Senhor fechou a boca dos leões. Melquisedeque não, Melquisedeque ele era um homem e ele era rei. Então, seria improvável que ele fosse a aparição de Jesus Cristo como um espírito. Seria improvável, mas não significa que não seja. Por quê? Porque lá no 3 ele fala sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia nenhuma, e nem teve fim de sua existência. Ele permaneceu sacerdote perpetuamente. Então, assim, há duas possibilidades. A possibilidade dele ser uma pessoa humana, né? Criada por Deus, assim como Adão, assim como Eva, né? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, e que ele foi sacerdote perpétuo, enfim. E existe também essa questão aí de repente, ele ser uma aparição de Jesus Cristo, entendeu? Como a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, e entre outros, quando por exemplo, Jacó luta com Deus, né? E ali é uma aparição também. Então, há essas duas possibilidades. E aí, o que acontece? Ele fala assim, né? Ou só ser uma comparação. Ou só ser uma comparação, como quando o povo saiu do Egito, né? E aí houve essa comparação da Páscoa, a morte do cordeiro cevado, para passar o sangue nos umbrais da porta, para que houvesse purificação dos pecados, né? E que não se permitisse que o inimigo entrasse à porta daqueles que estivessem marcados com o sangue. Então, também ser uma representação. Mas ele firma bem, sem pai, sem mãe, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Embora a maioria das pessoas em Gênesis estejam dentro de uma linha genealógica, Melquisedeque aparece sem ancestrais e nem descendentes, e sem registro de seu nascimento e sem registro de sua morte. O Espírito Santo descreveu a tal forma para que fosse profético de Cristo, uma profecia da vinda de Jesus Cristo. Não teve a nomeação de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não se prende aos antepassados, porque não há registro de nenhuma genealogia a esta ordem. Não existe registro. Só na Bíblia. Sim. Jurou o Senhor, Salmo 110, 4. E não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns textos dizem que significa segundo a ordem de Melquisedeque. Davi profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está em Salmo 110, 4. O autor de Hebreus cita esta profecia várias vezes e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus. E é isso que é o último subtítulo do capítulo de hoje que fala. A ordem de Melquisedeque não se refere... 14, a ordem 17 a 20 também fala.
A ordem de Melquisedeque não é uma sociedade secreta, tipo maçom, Rosa Cruz, os Templários, nem nada disso. É uma organização preservada desde a antiguidade em uma classe de sacerdotes da Igreja do Senhor. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Por que que isso é Exatamente. muito importante de ser lembrado e ser dito? Porque se assim não fosse, se fosse colocado uma outra ordem, e não segundo a ordem de Melquisedeque, teria, pela norma da época, que se mudar a lei, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador e superior aliança instituída com base em superiores promessas, como a gente vai ver em Hebreus 8 em amanhã. Aí eu queria que você voltasse lá em Gênesis 14, 17 a 20, né? Que por isso que quando a gente fala assim, que Deus ele não muda, que Deus não muda, Deus não falha, que o Senhor falou o seguinte, que não mudaria também a lei, né? Que ele não veio para mudar a lei, sim para que a lei fosse cumprida na vida dele, né? Ele fala tudo isso. Porque exatamente porque o sacerdócio é eterno. Aqui Viu então, lá? exatamente esse Gênesis momento aqui, 14, exatamente 17. esse início aqui, esse momento aqui, que ele diz, voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro do vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus Que possui os Altíssimo, céus e a que terra. entrega seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo o que foi saqueado na guerra contra esses reis. E aí ele reafirma que, sabe o que me chama a atenção? Que é o seguinte, que ele é o rei da justiça, ou seja, ele não é injusto. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Você quer ter a mesma linhagem sacerdotal de Jesus Cristo, de Melquisedeque, seja como eles, sabe? Seja justo e não seja injusto, seja rei da justiça, né? Seja rei de Salém, ou seja, seja líder, porque Deus fala assim, te porei como cabeça e não por cauda. Na sua vida, na sua história, na sua família, no seu trabalho, que todos olhem e olhem a liderança, seja autoridade em sua vida, né? Então seja o rei da sua Salém, sabe, Claudinha? Eu penso assim. E além E, disso, e outra, ele é rei da paz, ou seja, não gere guerra e nem esteja envolvido nisso. Sempre esteja envolvido na paz e querendo gerar a paz, e não guerra e envolvido em guerras. e aí o que que acontece? E ele traz um alimento, olha que interessante, mais um simbolismo aí de Deus trazendo a representação da morte e ressurreição de Cristo e até da ceia do Senhor, quando ele fala assim, ele entregou o que para ele? Abençoou e trouxe para ele o que? Pão e vinho. Uhum. E Pão toda e vez que vinho. fizer E isso, faça fizerdes em em memória de memória de mim. mim. Agora, ele está trazendo pão e vinho, pão que significa o corpo de Cristo e vinho que significa o sangue de Cristo. Então, mais uma vez aí, o Senhor trazendo a memória, né, a alimentação verdadeira. A alimentação verdadeira é a da palavra, é o do corpo de Cristo, é o do sangue de Cristo, porque ele coloca assim, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Altíssimo Deus que possui os céus e a terra. Então, ele traz essa alimentação completa a Abraão, Abraão se alimenta, né? Uhum. E Deus, mais uma vez, trazendo essa questão de que essa alimentação completa, na verdade,
é o corpo e o sangue de Cristo, né? Essa transformação, esse transbordo do poder do Senhor nas nossas vidas. Oi, posso ler então aqui? Veja como era grande esse. Só para eu falar uma frasezinha que eu achei que você ia falar. Hum, Então, assim, Melquisedeque, o que que acontece? Essa representação aí de Melquisedeque, ela traz a gente a questão de que o Senhor era, é e há de vir, como Hebreus gosta de falar o tempo todo, né? O livro de Hebreus gosta de colocar que não, que o passado, né? Como a gente estudou ontem, a promessa que foi feita no passado é imutável. Deus não muda, ele é o mesmo, entendeu? E aí, quando ele cumpre a sua promessa na nossa vida, é a mesma promessa que ele fez no passado, para que se cumpra o que ele fará no futuro dentro da nossa vida. Então, ele está o tempo todo trabalhando. Por isso, o sacerdócio, como o Marcelo falou, de Melquisedeque, porque é um sacerdócio eterno. Vejam como era Imutável. grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio tem ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora eles sejam adolescentes, não, descendentes de Abraão. Entretanto, cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi. Recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui o que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica e vive. Desculpa. E Olha por só, assim que dizer importante também, isso. Levi, que recebe Mais dízimos, uma pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Diga agora. Mais uma vez aqui, ó, ele traz essa revelação quando ele diz: aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali quando? Ali naquele momento, quando Abraão dizimou. Ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, ali, naquele momento, quem recebeu foi aquele que testifica e vive. E por assim também dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-as na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, né? Uhum. Enfim, então assim, ele está revelando aí, primeiro no 10 ele fala sobre uma revelação aí sacerdotal, né? Que ele fala sobre os descendentes de Levi, né? Os descendentes levíticos, os descendentes de Levi, Da lei. que são descendentes de Abraão, que entregou o seu dízimo a Melquisedeque, que está lá no versículo 4, 6, 8 e 10, e Melquisedeque abençoou Abraão, que está no versículo 6 e 7. O que acontece? Era de costume se entregar o dízimo a quem é superior. E quem é superior abençoaria. Então, Melquisedeque, como ele era sumo sacerdote, ele era superior a Abraão, que também era sacerdote. Sim. Que também era sacerdote. Então, quando Abraão entrega os dízimos a Melquisedeque,
ele está demonstrando aí que Melquisedeque era superior, e Melquisedeque vai lá e abençoa a Abraão, como se fazia, né, entre pais e filhos, né, entre sacerdotes e sacerdócio, e aí vai. E aí o que acontece? Os filhos de Levi, que são os sacerdotes levíticos, que herdaram o direito de cobrar os impostos, inclusive da descendência de Abraão, como se encontra lá em Números 18, 21 a 29. Olha a diferença. Herdaram o direito de cobrar impostos. Não tem nada a ver aí com dízimo. Uhum. É imposto. E impetrar a bênção e receber o dízimo, neste caso, que foi demonstrado claramente por Melquisedeque e Abraão. E no 8 ele fala, né? Homens mortais se testifica que vive. Os homens mortais são os levitas, cujo ofício e autoridade são transferidos por descendência, por herança, de acordo com as disposições da lei. Porque a lei diz, né? Lembra quando Arão foi nomeado sacerdote, a partir daí Arão era, e ele e toda a sua família era sacerdote. Exatamente. Então, sempre os seus descendentes eram sacerdotes. E com relação aos levitas, né? Eles também foram nomeados como cuidadores do templo, e toda a sua descendência era nomeada por herança também cuidadores do templo. Então, esse ofício era transferido de pai para filho como herança, como um acordo, como uma disposição da lei. Agora, Melquisedeque, porém, vive a declaração de que ele vive, se encontra em Salmos 110, 4, citado em 4, no versículo 5 e no versículo 6. Olha só. Versículo 5 e versículo 6. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio também têm mandamento de recolher de acordo com a lei dos dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Cadê a parte que ele vive? Aqui. Na verdade, eu marquei errado, é no 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Que vive. Eu tô aqui. Eu sei. E aí ele fala assim, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste quem? Abraão, não? Eu não tô entendendo muito bem não, Cláudia, para dizer a verdade, essa parada aí. Então, quando ele saiu ao encontro de Abraão, os levitas, na verdade, ainda não haviam sido gerados. Ó, ele vai falar aqui, ó. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Quem recebe dízimo pela lei? Os sacerdotes. Os levitas. Não, os levitas, a eles foram dado o direito de receber lá no 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, só os que entre os filhos de Levi receberam o sacerdócio. Ok? Tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Ok? Então, quem tem o poder de receber os dízimos? Os levitas, certo? Uhum. Entretanto, aí a gente desce de novo, lá no 10,
no 9 e no 10, que fala assim: e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, olha só, Abraão pagou os dízimos, representando o povo de Levi, entendeu? Até aí? Porque aquele ainda não tinha sido gerado. Quem não tinha sido gerado? O povo de Levi. Uhum. Entendeu? Eles eram descendentes de Abraão. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste quem? De Abraão. Entendeu até aí agora? De verdade? Continue. Então tá bom. Então, o 9 está dizendo isso. O argumento é baseado sobre um status que é representado de Abraão como progenitor. Abraão é progenitor do sistema sacerdotal. Ele é o pai do sistema sacerdotal. E ele foi apoiado na descendência física por aqueles sacerdotes que estavam acima dele, acima de Abraão. Quem? Melquisedeque. Pela simples razão de ser seu descendente físico, participava de tudo que Abraão fazia. Levi era seu descendente físico, então participava de tudo que Abraão fazia, mesmo sem antes nem ter existido. Deus, em sua onisciência, já sabia da saída do povo do Egito, já sabia das leis que seriam criadas em Gênesis, ou em Êxodo, em Levíticos, em Números, em Deuteronômios, entendeu? E aí, já ali, nomeou Abraão, ok? Através de Melquisedeque, como o pai do sacerdócio. Tá acompanhando? Tô. Legal. E lá no 11 ele fala, se portanto a perfeição. Olha só, ele diz assim, ó. Primeiro ele começa, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o que não fosse contado segundo a ordem de Abraão? Para que Jesus Cristo viria se esses sacerdotes que foram elegidos, que foram feitos sacerdotes desde a época de Melquisedeque, quando Melquisedeque abençoa a Abraão, e Abraão abençoa toda a sua geração, e ele é pai de todo o sacerdócio. Se isso fosse perfeito, para que Jesus Cristo viria para ser o novo sacerdote eterno? Para quê? Se isso fosse perfeito. Para quê? Não teria necessidade, certo? Certo. Exatamente. Então, ele está fazendo uma pergunta aí retórica. Ele está dizendo assim, você está querendo dizer que vocês são perfeitos? Que vocês não pecam? Ou vocês estão querendo fugir da presença do Senhor porque vocês não são perfeitos? Porque vocês pecam? Porque assim, a palavra de Deus diz assim, que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Uhum. Então, se eu estou destituído da glória de Deus, o sacerdote também estava destituído da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. A Bíblia fala todos pecaram. Todos são imperfeitos. Então, até aqueles sacerdotes
que se achavam perfeitos e que condenaram Jesus em sua perfeição e levaram ele à cruz, até aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Todos eles deixam de ser ali sacerdotes, se coloca fim a esse momento de sacerdócio, porque quem passa a ser o seu sacerdote é Jesus Cristo. E o que é o sacerdote? O que é o sacerdote? O sacerdote não é o cordeiro. O sacerdote fazia o papel que o padre faz hoje em dia. Uhum. Mas ele não é o cordeiro. Uhum. O sacerdote, ele sabia dos pecados das pessoas, as pessoas confessavam os seus pecados para o sacerdote, levavam suas ofertas ao sacerdote, o sacerdote queimava o cordeiro que representava a Cristo pelo seu pecado, e depois ele queimava o cordeiro ou o que fosse que Deus havia ordenado pelo pecado do outro, né? E isso ele entregava numa sala separada, que era fechada por uma cortina, e ele entrava nessa sala com o pé amarrado com uma corda e um sino, e aí quando ele entrasse lá, ele entregava essa oferta ao Senhor, porque Deus estava ali, naquele lugar, esperando a oferta. E se ele entrasse em pecado, ele morreria, o sino tocava e o povo não podia entrar, tinha que puxar a corda, tirar o sacerdote de lá de dentro, e o descendente dele era o novo sacerdote. Uhum. Era assim que acontecia. Mas com Jesus Cristo não há pecado. Então ele não precisa queimar incenso do seu próprio pecado, porque ele não tem pecado. E aí por isso que ele rasgou o véu de cima a baixo. Não há mais separação. Vum! Agora você tem contato com Deus. Mas para você entrar no sacerdócio real, para você ter contato com Deus, você precisa falar com o eterno sacerdote, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eterno sacerdote. Ele é a pessoa com quem você precisa falar os seus pecados, contar as suas dores, contar os seus problemas, porque ele é o sacerdote, ele é o cordeiro e ele é a cortina. Ele é a cortina. Aquela separação que existia e não existe mais é Jesus Cristo, que se transformou em ponte. Deixou de ser cortina e se transformou em ponte. Então, o que você está me dizendo é o Para seguinte, Deus. é que todo o capítulo 7 ele está voltado em torno da explicação de quem era Jesus Cristo. É isso? Exatamente. Exatamente. E como o Senhor, ele não dá ponto sem nó, né? Como ele não cria nada sem sentido, ele traz isso desde o passado. Como quando ele cria a lei e diz que você pode pagar pela minha dívida, entendeu? Porque você é meu irmão, então você pode ir lá e pagar pela minha dívida e me tirar da escravidão que eu mesmo me vendi, entendeu? Se você assim tiver condições de fazer isso. E nenhum de nós tem condições de comprar a dívida do outro, entendeu? Pagando a dívida pelo pecado. Só Jesus Cristo. Então ele manda Jesus para cumprir a lei que ele mesmo criou. Então ele não faz nada sem fundamento. Ele não faz nada sem fundamento e por isso ele paga o preço de sangue que liberta você, que me liberta do meu pecado. Porque ele é o único que tem condições, como quem nunca pecou, de pagar por esse pecado que nós cometemos. E porque ele nasceu, cresceu e morreu por mim e por você, e nunca pecou e seguiu verdadeiramente a voz do Senhor, a vontade de Deus na vida dele, ele foi nomeado como sacerdote eterno, segundo a lei de Melquisedeque, que também seguiu o que Deus lhe mandou. Então ele está dizendo mais uma vez lá,
o que Hebreus veio para dizer. O livro de Hebreus veio para dizer. Não adianta você inventar desculpas. O que está lá no passado está sendo confirmado no presente para que você tenha um futuro melhor. Uhum. Ou seja, Hebreus é tudo sobre seja rei isso. da justiça, seja justo igual a Melquisedeque e Jesus. Seja rei de Salém, ou seja, seja cabeça e responsável por aquilo por onde você passa, né? Seja responsável, crie responsabilidade sobre isso. E seja rei da paz, não gere guerras e nem esteja no meio ou envolvido nelas. Não é isso? Falei isso ontem, Marcelo. Sabe, todas as vezes que você vê Abraão, Isaac, você vê Jacó, Moisés, todos os servos do Senhor, todos os profetas, todos os nossos antecedentes, toda vez que você vê, eles passam pela terra, a primeira coisa que eles fazem é pedir paz. Você me permite passar pela sua terra? Você me Exato, deixa exato. ficar? Eu posso pagar um valor por essa terra e você me deixa ficar aqui? E aí as pessoas, por inveja, por raiva, por ódio, não deixavam. Mas aí só se tinha guerra quando eles não conseguiam pleitear a paz. Mas Uhum, primeiro eles pleiteavam a paz. é isso aí. Era o que eles faziam. Então, o Senhor nos ensina a ser assim. Uhum. Ele nos ensina a ser pessoas segundo o coração dele. Agora depende da gente, né? E do 20 ao 28, eu não sei se você vai ler. Eu não sei como é que tá nosso tempo, porque eu falei demais hoje. Estamos esgotando, mas vá. Você quer ler ou Então, você quer falar do sobre 20 ao ele vinte e só? oito, Fale sobre ele. ele fala sobre. É o que você falou? Fale sobre ele. Eu não. Do 20 ao 28, né, quando ele fala assim, Cristo é o sacerdote único e perfeito. A verdade é só uma reafirmação, sabe? Ele fala o seguinte, ele fala que ele é a nossa esperança superior. Ele fala sobre o juramento divino, né, que foi registrado aí em Salmos 110:4, que a gente sempre está falando. Ele fala assim, o Senhor jurou, e jurou por ele mesmo. O Senhor jurou por ele mesmo, por Deus. E fala também dele ser o nosso fiador. Como eu falei, se você retomar lá em Êxodo, Levíticos, Números, você vai ver a lei e você mostra que só Jesus, você vê, né? A Bíblia mostra que só Jesus Cristo poderia ser o nosso fiador e ele se transformou em nosso fiador. Fala sobre uma nova aliança, né? Aquela aliança que agora é através do sangue de Cristo, que foi prometida em Jeremias, que foi prometida em Isaías, que foi prometida e vai ser citada amanhã, vai ser citada depois de amanhã também, em Hebreus, né? Fala sobre os sacerdotes também, em maior número, que fala assim, lá no 23, ele diz assim, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Eles morrem, então são impedidos pela morte de continuar. Jesus não. Jesus é eterno. Então, eu não preciso eleger outro sacerdote, porque ele é eterno. Como está falando lá em Êxodo 29, 29 e 30, que conta sobre essa lei de sucessão sacerdotal que passava de pai para filho, né? No 25 fala assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, pode salvar totalmente. Essa palavra é maravilhosa, Marcelo. Por quê? Porque o sacerdote não podia salvar ninguém. Uhum. Ele podia interceder, mas salvar não. E Jesus Cristo, ele pode salvar e interceder.
Porque Jesus Cristo é a salvação. Amém. É a salvação. Sabe, todos os pontos fechando. Sabe? Deus não deixou nada para que o Nenhuma inimigo ponta entrasse igual solta. a nossa. É igual a nossa lei, né? Que sempre tem um buraco, uma brecha, alguma coisa. Não, a de Deus não. A de Uhum. Deus não tem buraco, não tem brecha, não tem ponta solta. Deus é perfeito, totalmente perfeito, né? E ele fala no 26, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, sem telhado de vidro. Ele não tem telhado de vidro. Não tem. Ele é perfeito. Vive para sempre, né? E para encerrar, lá no 28, ele diz: porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento foi posterior à lei e constituiu o Filho perfeito para todo sempre. Amém. E é uma vez só, né, Gostoso, Bia? né? É uma vez só. É isso aí. É muito gostoso, né? É, de verdade, Muito muito bom. bom. Manda bala, hoje é tu na oração, brother. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, mais uma vez pela tua presença na nossa vida, pelo derramar da tua glória. Ensina-nos, Senhor, cada dia mais e mais, que possamos entender a tua palavra, transborda os nossos corações, não porque queremos ser melhores ou maiores, mas porque queremos aprender cada dia mais e Amém. mais e ser abençoados pelo Senhor. Amém. Deus, ensina-nos, Senhor, e faz, Pai amado, para que com que possamos ensinar, para que as palavras não venham de cada um de nós, mas que venham do Senhor através das nossas bocas, através das nossas vozes, Senhor, para que as outras pessoas que venham a escutar a tua palavra, a ouvir, a ver, a sentir, que possam ser transformadas pelo teu Espírito Santo e transbordada pelas tuas bênçãos, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não só o hoje, mas vem sobre nós todos os segundos e todos os dias das nossas vidas, porque não são nossas, são suas. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcelo, eu vou pedir para você fazer uma oração pela minha vizinha. O nome dela é Cristina e ela tem 3 filhos, né? Uma eu não sei o nome, mas é a Vitória, o Guilherme, e o outro eu não vou lembrar o nome dele. E eles perderam o pai esses dias, né? Uhum. E hoje é o enterro dele, inclusive. E assim, ele passou muitos dias internado no hospital. Uhum. Foi muito difícil mesmo. Então, para que Deus possa estar abençoando os corações, trazendo conforto, né, paz, tranquilidade e também trazendo a eles um mover espiritual, né? Uhum. Você pode Pai, fazer essa oração? em nome de Jesus, Senhor, quero entrar aqui em tua presença, Deus. Louvar e agradecer o seu nome. Agradecer por tão grande que o Senhor é. O Senhor é grande, é maravilhoso, é poderoso. Deus, em nome de Jesus, teu Espírito, o Consolador, envia agora, Senhor, sopra, Senhor, assim como o Senhor soprou o fôlego de vida em nossas narinas, nos deu o teu Espírito e a tua alma. E por causa disso nos tornamos semelhantes a ti. Senhor, eu quero te pedir, encha com porção dobrada com teu Espírito Santo, com consolo a essa dor, Pai. Essa dor inimaginável. Essa dor que a gente só sente quando a gente perde verdadeiramente alguém. Todos os dias, Senhor, essa dor, ela consome, ela destrói, ela pode vir a destruir, ela pode vir a consumir, mas ela pode vir também
a trazer resultados inimagináveis na nossa vida. Senhor, esses resultados inimagináveis que o Senhor tem transbordado na minha vida, que tem me sustentado, Senhor, eu quero distribuir ele. Distribuir, Senhor. Triplica, quadriplica a porção para essa família que acabou de perder um ente querido muito, muito, muito próximo, muito querido. Pai amado, e que a paz que excede todo entendimento, essa que o Senhor traz através do Teu Espírito Santo, que seja sobre eles, até a consumação dos séculos, até que eles possam se ver novamente, até que seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, sacudida, recalcada e transbordada. Enche-os, Pai, com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, até amanhã, até mais tarde. Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Amanhã a gente está de folga, né, Claudinha? Não tem nem 0659, nem do Trono. Mas segunda-feira nós temos do Trono e 0659. Segunda, quarta e sexta é Marcelo. Terça, quinta e sábado é Claudinha com 0659. E aí a gente volta firme e forte no capítulo 8 de Direto do Trono! Beijo no coração! Até amanhã, até mais tarde. Até amanhã, Deixa até mais salvo aí tarde. pelo menos até as 14. Tá bom, pode deixar. Beijo! Beijos, tchau, tchau. Tchau. Sou eu que encerro.